Meus irmãos, dentro da nossa divisão, nós vamos ver que estamos dentro da pneumatologia. No artigo de número 14, a gente já havia falado sobre isso. E, na verdade, o artigo 14 ele falava da obra do Espírito Santo no pecador. E a gente sabe, biblicamente falando, que quando a Escritura diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo ele trabalha no meio do pecado, fazendo esse trabalho que ninguém consegue fazer. Tem muita gente que limita a obra do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo só trabalha onde existe um ambiente de santidade. É claro que dentro do processo de santificação, isso é uma verdade, para todos nós que buscamos a Deus, mas o Espírito Santo também trabalha no meio do pecado. É assim que aconteceu, inclusive com a nossa vida, quando antes éramos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí no meio dessa podridão de pecado, o Espírito Santo foi e nos deu vida para a gente entender a mensagem da salvação. Então o Espírito Santo, não existe limites para ele trabalhar para a sua ação. Então é bom que a gente diga logo isso de cara. O artigo 14 falou sobre essa ação do Espírito Santo no pecador, e hoje nós vamos ver sobre a ação do Espírito Santo no coração do crente, certo? Então vamos lá ver o texto do nosso artigo 17, para iniciarmos. Diz o seguinte: o Espírito Santo continua a habitar e operar naqueles que faz nascer de Deus. Esclarece-lhes a mente mais e mais com as verdades divinas, eleva e purifica-lhes as afeições, adiantando neles a semelhança de Jesus. Estes frutos do Espírito são provas de que passaram da morte para a vida e que são de Cristo. Na própria leitura do artigo 17, a gente já consegue entender algumas coisas muito importantes. E a título de introdução, eu queria começar com uma pergunta, e aí queria ver a participação dos irmãos, aqueles que quiserem, para tentar responder a seguinte questão: todo crente, ele tem o Espírito Santo? O que é que você acha? Quem acha que assim, levanta a mão. Alguém acha que não? Só Lucas acha que não, né? Tem alguém que está indeciso? Não? Será que todo crente tem o Espírito Santo? Irmãos, é importante a gente fazer essa pergunta, porque a habitação do Espírito Santo na vida de um crente ou na vida da igreja, ela gera discordâncias em vários segmentos evangélicos que existem hoje, mas não somente em segmentos evangélicos, porque às vezes a gente tem até um certo tipo de discurso e afirmamos que um crente ele faz parte da habitação do Espírito Santo, mas nossas atitudes não mostram que de fato nós cremos naquilo que nós estamos dizendo. Então, Silas, pode passar ali para a Audrey. Então, a gente tem que fazer essa afirmação, ou não, baseado nas respostas práticas que nós devemos ter quando respondemos a essa pergunta. Então, todo crente tem o Espírito Santo? Sim. E quando você peca, o Espírito Santo ele sai? Quando você está triste, o Espírito Santo ainda continua lá, se ele promove a alegria na vida do cristão? Quando você talvez até se afaste dos caminhos do Senhor, sei lá, aconteceu uma maluquice na sua vida, e diz assim: olha, sabe de uma coisa, eu vou acabar com a minha vida agora, eu vou para uma farra, e aí se embebeda a noite inteira, com prostituição, um monte de coisa, e depois bate aquele arrependimento. O Espírito Santo saiu, e depois entrou de volta quando você se arrependeu? Como é que funciona a habitação do Espírito Santo na vida de um cristão? São perguntas práticas que a gente precisa ter convicção bíblica, inclusive, para poder responder. Pode dizer, Aldo. Eu respondi sim na pergunta, mas eu queria só saber uma coisa. Quando o senhor fala crente, o senhor está falando de pessoas que participam da igreja ou de fato nascidos de Deus? Nascidos de Deus. Uma boa pergunta. É bom pontuar isso aí mesmo, né? Só isso mesmo. É porque crente,
Você sabe que até o diabo é crente, né? Eu não estou falando mais de frequentadores de igreja, eu estou falando de pessoas que realmente receberam a salvação por Cristo Jesus, ali de fato estão congregando. Estão entendendo qual o fundo dessa pergunta? Por quê? Porque o artigo 17, ele vai falar da obra que o Espírito Santo, ele faz na vida do crente. E é interessante aqui a gente pontuar isso, porque alguns esclarecimentos iniciais, eles são imprescindíveis para que eu e você, a gente possa ter convicção. Eu vou começar aqui com alguns. Agora aqui, Rafael, você pode dar é só você abrir o slide lá, porque senão os irmãos aqui não vão conseguir ver. Você abre lá e ajusta esses pontos. Ter o Espírito Santo, meus irmãos, entendam só, não significa, inicialmente, que nós não vamos mais pecar. Entenda isso. Porque tem gente que acha que, inclusive Juliana cantou uma canção aqui, né? Enche-me do teu Espírito Santo, Senhor. Que a gente gosta muito dessa canção, da irmã Edênia. Para não pecar contra ti. Tem gente que faz uma leitura, inclusive dessa letra da canção, e pode ter a falsa impressão de que aqueles que têm o Espírito Santo não vão pecar mais. E isso não é uma verdade bíblica. Você ter o Espírito Santo, fazendo parte da habitação do Espírito Santo, não significa dizer que você não vai mais pecar. Tá certo? Um cristão, ele pode até pecar, mas ele não deve viver na prática do pecado. Primeira informação importante é essa, certo? Segunda informação, ter o Espírito Santo não significa falar em línguas, como muitas pessoas acreditam que seja uma verdade, vários segmentos evangélicos. Não, quem tem o Espírito Santo são aqueles que falam em línguas estranhas. A nossa igreja congregacional, ela, além dos 28 artigos que nós estamos estudando, ela também tem um documento que foi aprovado em 1995, chamado Síntese Doutrinária da Igreja Evangélica Congregacional, que fala especificamente sobre todos os dons do Espírito, dentre eles o dom de línguas. Em 1995, por meio de Assembleia Geral, foi afirmado a chamada contemporaneidade dos dons pela nossa denominação congregacional. Isso significa que a nossa denominação, enquanto igreja, ela aceita de que os dons do Espírito permanecem até hoje. Ou seja, eles não cessaram, como existem alguns grupos que falam isso. Então, nós cremos sim na existência do dom de línguas, mas não significa jamais que ter o Espírito Santo é alguém que fala em línguas. Está bem claro isso, meus irmãos? Diga amém, pelo menos. Tudo bem. Terceiro, não significa também que nós não vamos ter momentos de tristeza. Não significa isso. Porque podemos ter também essa impressão de que, ai meu Deus do céu, estou tão triste, estou passando por um vale tão terrível, momentos até de depressão, angústias tremendas, e aí a gente acha, eu não tenho Espírito Santo não. Porque para ter Espírito Santo, eu não posso ter nenhum momento de tristeza. Quem disse isso a você? Isso pode realmente causar um sentimento ruim dentro do nosso coração, por talvez ter esse entendimento, mas isso não é bíblico. Não é pelo fato do Espírito Santo, inclusive o texto que nós lemos, fala que o Espírito Santo é esse outro consolador, não significa dizer que porque ele é o consolador e que a gente vai ficar sempre na alegria, sorriso nos lábios, nunca ter nenhum momento de tristeza. Não, isso não é uma verdade bíblica. Exatamente por esse motivo que ele usa de mais uma das suas infinitas capacidades de ser esse outro consolador que o texto nos apresenta. É porque a gente fica triste enquanto seres humanos e ele está ali para nos consolar. E geralmente é isso que a gente faz nas nossas orações, clamando a Deus que Ele possa nos confortar, nos consolar. Quando existe um momento de luto, de tristeza no meio da igreja, o Espírito Santo faz isso e faz isso muito bem, de maneira inclusive inesperada e inacreditável. Quando a gente se sente às vezes confortado, mesmo sem ter nenhuma condições humanas para isso, mas a gente sente aquele aconchego que a gente não sabe explicar, mas a Bíblia explica.
é o Espírito Santo confortando a vida da igreja. Então, existe momentos de tristeza, sim, na vida do cristão. E também ter o Espírito Santo não significa ser cheio do Espírito Santo. É outra diferenciação que precisamos entender. Estar cheio do Espírito Santo, estar na plenitude do Espírito Santo, não significa dizer que é a mesma coisa de ter o Espírito Santo. Até porque a gente pode ter momentos na nossa caminhada cristã de altos e baixos, espiritualmente falando. E é por isso que a gente precisa sempre buscar o revestimento do Espírito. Ser cheio ou revestido do Espírito é algo que deve ser buscado por todo cristão. Mas se você não é revestido do Espírito, nem cheio do Espírito, não significa dizer que você não tenha o Espírito Santo. O que é, irmãos, que nesse sentido o nosso artigo congregacional vai nos dizer? O Espírito Santo continua a habitar e operar naqueles que faz nascer de Deus. De certa forma aí, a questão que Aldo colocou, a gente já pode juntar. O Espírito Santo, ele habita e opera naqueles que ele faz nascer de Deus. É o Espírito Santo que tira a venda dos nossos olhos para a gente entender a mensagem do Evangelho. Então, são cristãos. Então, na regeneração, que a gente já estudou, o Espírito Santo faz isso. Mas ele também tem a função de habitar no cristão e servir com dons a sua igreja. A gente vai ver aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. O apóstolo Paulo falando para a igreja, dizendo o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos, mas o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Há alguns anos atrás, antes do Dr. Shedd, que é bem conhecido na igreja brasileira, ele falecer, houve uma certa polêmica, porque foi divulgado um vídeo em que o Dr. Shedd, ele dizia que o Espírito Santo não habitava em um crente individualmente, mas ele habitava na igreja. A gente não vai entrar nesse tipo de discussão aqui, se o Espírito Santo habita em uma pessoa específica ou se habita na igreja como corpo para o benefício dela, mas o fato é de que os textos bíblicos, vários deles, eles dão a ideia de que, de fato, um cristão, o nosso corpo, ele faz parte da morada do Espírito Santo, ou individual ou coletivo, mas nós temos essa grande bênção na nossa vida, que é ser santuário do Espírito Santo, como nós vemos aqui na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Tudo bem? O texto de Efésios capítulo 1, verso 13, é um texto importantíssimo, inclusive para a nossa denominação congregacional, que é um dos pilares relacionados à salvação, é de que o crente, quando ele recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é automaticamente batizado com o Espírito Santo. Mas pastor, como é que é? O batismo com o Espírito Santo não é a pessoa que fala em línguas, não? Como? Como nós podemos afirmar que alguém só é batizado com o Espírito Santo se fala em línguas estranhas ou se tem algum outro dom do Espírito? Dons do Espírito são fruto do revestimento do Espírito, e se o Espírito quiser fornecer esses dons específicos para pessoas no meio da igreja, para o crescimento da igreja, para o benefício da igreja. Se o Espírito Santo não faz isso para algumas pessoas, não significa dizer que essa outra pessoa não é batizada com o Espírito Santo. Mas esse batismo, ele é recebido pelo cristão no momento da sua conversão. É como diz aqui o versículo 13 e 14. Paulo está dizendo: em quem também vós, está falando para a igreja, vocês, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, em Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja que, na hora do arrependimento e de crer em Jesus, o crente recebe o selo do Espírito Santo. É o que nós chamamos, dentro da teologia, de batismo com o Espírito Santo. E o versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, irmãos, entenda só uma coisa. Na hora da conversão,
a expressão tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo. Podemos também dizer que somos batizados com o Espírito Santo. E também podemos dizer que temos o Espírito Santo em nós. Isso é o mesmo entendimento. Essas três expressões, todas ali ao mesmo tempo, nós podemos afirmar, baseado nesse texto. E isso é importante eu frisar, porque tem muitas pessoas que quando são confrontados com alguns outros cristãos, que são irmãos nossos, mas que têm pensamento diferente, que são alguns pentecostais, ficam às vezes acuados, e nem têm coragem de dizer que são batizados com o Espírito Santo e não falam em línguas estranhas. Irmãos, isso é uma inverdade bíblica. Você pode sim, em todos os momentos que você for questionado, se você de fato ouviu o Evangelho da salvação, creu em Jesus Cristo, você pode afirmar com todas as letras que você é batizado com o Espírito Santo. E o texto explica o que é esse batismo com o Espírito Santo. O versículo 14 diz que ele é o penhor da nossa herança. Algum irmão aqui sabe ou já fez alguma coisa relacionada ao penhor? Algum irmão sabe o que é um penhor? Ou já penhorou alguma coisa? Penhor, o presbitério está dizendo aqui, é uma garantia. Então tem muitas pessoas que entram em dificuldades financeiras, não tem crédito porque o nome já está no SPC, no Serasa, mas tem bens, baús de joias, ou carro, ou alguma outra coisa. E aí vai no banco, ou numa casa de penhor, e entrega aquele bem como garantia. O bem fica lá, penhorado, para que, se a pessoa não pagar o empréstimo já está pago, porque existe uma garantia ali colocada no banco. Deus, na sua palavra, está dizendo aqui, que o crente, quando crê em Jesus Cristo, é batizado com o Espírito Santo, é selado, e esse selo do Espírito Santo é a garantia de que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, vai ali receber ali, como resgate. Isso significa, meu irmão, que se uma vez você foi batizado com o Espírito Santo, você nunca mais deixará de ser. Mas pastor, e se eu pecar? Nunca mais deixará de ser. Mas pastor, e se eu ficar triste? Nunca mais deixará de ser. O Espírito Santo é o penhor. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, existe uma garantia, e o Espírito Santo está selado em você. Então, irmãos, é mais um motivo para a gente agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Nós temos uma garantia de que somos salvos para sempre por causa do Espírito Santo. Agora, um pequeno detalhe. Aqueles crentes que se apegam nessa palavra e dizem o seguinte: eu já estou garantido para a minha salvação, já tenho o selo do Espírito Santo, já sou batizado com o Espírito Santo, agora eu vou viver a minha vida de promiscuidade. Eu vou tomar cachaça por aí, vou ter várias mulheres, eu vou ficar ouvindo músicas promíscuas por aí, não estou nem aí, vou continuar falando palavrão, minha linguagem não muda. Pessoas que têm esse tipo de procedimento, elas estão demonstrando que jamais elas foram batizadas com o Espírito Santo. Porque quem recebe o selo do Espírito Santo teve uma mudança dentro do seu coração, e é o que a gente chama de conversão, e de que agora ele vai procurar as coisas de Deus. Não significa perfeição, mas ele vai sempre buscar as coisas de Deus. Isso significa que ele tem que melhorar e não piorar. Então, queria fazer essa diferenciação aqui, tá certo? O Espírito Santo continua a habitar. E por que todo crente é batizado com o Espírito Santo? Porque só os que possuem o Espírito Santo são crentes em Cristo. Não existe outra possibilidade. Só os que possuem o Espírito Santo são crentes em Cristo. Mas pastor, a pessoa não pode ser crente dentro dessa ideia. Pode ser crente somente porque a sua mente respondeu para o Evangelho e ele não recebeu o Espírito Santo ainda não. O Espírito Santo não vem depois, não. Não, é o contrário. O Espírito Santo vem antes, para conseguir convencer ele do seu pecado, e aí ele vem à vida e se arrepende verdadeiramente. É o sentido inverso.
É por isso que somente aqueles que possuem o Espírito Santo são crentes em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9, Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você está vendo como é incoerente algumas igrejas que dizem de que a pessoa só tem o Espírito Santo se falar em línguas? E os crentes que não falam em língua? Segundo esse texto aqui, eles não são de Cristo. Por quê? Porque não tem o Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É por isso que não existe essa ideia de que dons do Espírito é igual a batismo com o Espírito. Jamais. Romanos 8 também, no mesmo capítulo, verso 16, o texto diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Talvez você já tenha cometido algum erro que eu já cometi no início da minha fé. Antigamente eu pegava esse versículo, Romanos capítulo 8, verso 16, e dizia o seguinte: olha, o Espírito testifica quando fulano é crente e quando ciclano é crente. Então, quando eu chego perto de uma pessoa, eu sei se essa pessoa é crente ou não, porque eu vou sentir que essa pessoa é crente. E eu usava esse texto para poder defender isso. Irmãos, isso é uma heresia. Eu reconheço aqui, confesso, eu falava uma heresia. Isso é errado biblicamente. O texto ele diz que o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito de que você é um crente. Não é testificar que o outro é crente, não. A salvação ela é individual. Quem julga a salvação de todos é o Senhor. E a testificação, ela deve ser interna, você e Deus. Não você testificar da vida do irmão, de ciclano, de fulano, não. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. É por isso que a primeira carta que o apóstolo João escreve, capítulo 5, verso 13, ele vai dizer o seguinte para a igreja: olha, estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Ele está dizendo pessoalmente para cada um dessa igreja. Nós crermos que nós temos a vida eterna. Tudo bem, meus irmãos? Está entendido? Porque todo crente é batizado com o Espírito Santo. Mas não só o Espírito Santo faz isso. O artigo ele continua dizendo que esse mesmo Espírito, ele esclarece-lhes a mente mais e mais com as verdades divinas. Isso aqui é uma das grandes bênçãos que a gente tem do Espírito Santo, né? Que a gente chama da iluminação da palavra, para a gente conseguir entender. O Evangelho de João, no capítulo 16, verso 12, diz: Jesus falando para a igreja, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus está dizendo ali para os seus discípulos. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Consegue entender que grande bênção é que nós temos do Espírito? Ele nos esclarece a mente. Ele nos esclarece a mente. E aí Jesus ele diz que é Ele que vem, o Espírito da verdade, e vai nos guiar em toda a verdade. Então é uma grande bênção que nós temos da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6 ao verso 15, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que o Espírito Santo ele é o nosso professor. Quando Paulo ele vai dizer aqui: hoje nós expomos sabedoria entre os experimentados, mas não é a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério que estava oculta e Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido,
jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2, Paulo ele vai dizer, mas Deus revelou essas verdades pelo Espírito, é o professor, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, e a expressão grega para perscrutar significa examinar, ele examina todas as coisas, até mesmo, o texto diz, as coisas profundas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? E aí Paulo vai entrar dentro de uma lógica humana que a gente consegue entender, dizer o seguinte, assim também, as coisas de Deus, ninguém consegue conhecer, senão o Espírito de Deus. É por isso, meus irmãos, que para alguém se converter, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque um descrente não vai conseguir entender as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. É por isso que a gente prega, às vezes, a mensagem mais clara possível para um descrente. E a pessoa olha assim e diz assim, tá, tudo bem, certo, mas eu não creio não, viu? Creio não, vou contar com a minha vida aqui. E a gente pensa e se pergunta, por que, meu Deus? Uma mensagem tão clara desse jeito? Mas por quê? Porque ninguém consegue entender as coisas de Deus sem ser pelo Espírito de Deus. Então a obra da regeneração, quem faz é o Espírito Santo. E aí Paulo ele continua dizendo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí Paulo vai dizer no versículo 15 desse mesmo capítulo, algo fantástico, que serve demais para mim e para você. Que ele diz o seguinte, olha, o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu e você, que temos o Espírito de Deus, nós temos essa possibilidade de julgarmos todas as coisas e nós não sermos julgados por ninguém. Quando a gente falha nisso, é porque a gente não está dando vazão ao Espírito de Deus dentro do nosso processo de santificação, de ser o nosso professor por excelência. E aí o que é que acontece, meus irmãos? A gente vai sofrer e muitas vezes nós seremos envergonhados. Já viu aquele caso, quando principalmente assim, nós pais, estamos dentro de casa e falamos uma coisa indevida, errado, né? Falamos uma coisa errada, no impulso, pá! E aí lá na frente o nosso filho vai e repete aquela mesma coisa errada que a gente falou. E aí a gente vai repreender o nosso filho, aí ele vai olhar para a gente e diz assim, ó, mas você disse isso. Por que ele falou isso? Porque nós, que somos espirituais, era para julgarmos todas as coisas e nós mesmos não sermos julgados por ninguém. Falhamos no processo de aprendizado que o Espírito Santo faz com a gente. E nós temos essa capacidade, coisa que o homem natural, como Paulo diz, não tem. Eu e você nós temos como crescer espiritualmente, porque a gente tem o professor habitando junto conosco. Amém, meus irmãos? Então, só quem tem essa bênção é quem tem o Espírito Santo de Deus. O artigo continua dizendo que o Espírito Santo eleva e purifica-lhe as afeições, adiantando neles a semelhança de Jesus. O que é que isso quer dizer? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso significa, meus irmãos, que o Espírito, além de todas essas bênçãos que Ele faz na vida do crente, Ele ainda nos ajuda no processo de santificação, nos elevando
e purificando as nossas afeições, para que possamos desenvolver cada vez mais a nossa vida para sermos a semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é o processo de transformação. Nós não somos transformados instantaneamente e colocados num patamar de perfeição quando nós recebemos a Jesus Cristo, quando também recebemos o seu Espírito. Não. Mas o Espírito nos ajuda nesse processo de santificação para termos aí a transformação proporcionada por esse mesmo Espírito, né? Nesse processo de santificação, tanto trabalha o homem, nós, eu e você, como também Deus trabalha nos ajudando, nos dando crescimento espiritual. E é exatamente esse ponto que eu queria encerrar, que também é o que encerra o artigo, falando sobre os frutos de todo cristão. Por quê? Porque frutos, o cristão ele deve apresentar, ou poucos ou muitos, mas ele deve apresentar. E aí, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Tem crentes que parece que vivem estagnados na fé. Não significa dizer que eles não são crentes, mas parece que eles vivem estagnados na fé, de tal forma que serão salvos, assim como diz o apóstolo Paulo, como salvos pelo fogo. Porque as suas obras são tão escassas, ou às vezes quase que inexistentes, que quando passar o fogo, não vai sobrar nada, vai sobrar só a alma dele mesmo que vai para o céu, sem nenhum tipo de recompensa, que a Bíblia chama de galardão, porque não apresentou frutos. É isso que você quer para a sua vida? É isso que eu quero para a minha vida? A vontade de Deus é diferente. Ela nos dá o Espírito Santo, o Senhor nos dá o Espírito Santo, para que o cristão ele possa apresentar esses frutos. O artigo fala de frutos, não necessariamente é o fruto do Espírito, mas são frutos que o Espírito proporciona e que são provas daqueles que passaram da morte para a vida e que são de Cristo. Jesus ele vai falar isso no Sermão do Monte, no capítulo 7, dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Entenda uma coisa, meu irmão, se você é salvo por Cristo Jesus, você tem que produzir bons frutos, a não ser que você esteja doente. E se você está doente, você tem que procurar a cura, para que a sua árvore possa produzir bons frutos, porque você é uma árvore boa. Se nasceu de novo, é uma árvore boa. E aí Jesus ele repete no versículo 20, lá embaixo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, um verdadeiro cristão, batizado com o Espírito Santo, ele produz frutos, muitos ou poucos, mas ele deve produzir sim. Frutos são indicativos de quem a pessoa é de verdade. E não são simplesmente, entenda só, não são simplesmente obras visíveis. São sim obras visíveis, mas nem sempre são somente as obras visíveis. Por quê? Porque obras visíveis elas podem estar misturadas com muito sentimento humano, muito orgulho e muita vaidade, como nós vemos isso na vida de quem? Dos fariseus. É possível, pastor, eu ter frutos bons, visíveis, e mesmo assim o Senhor me reprovar essa minha obra? É possível sim. Por que é possível? Vou dar alguns exemplos aqui. Um exemplo, ajudar alguém é uma coisa boa ou não? Ajudar alguém. Você vai e ajuda alguém. E isso remete, aí vamos trazer agora para o fruto do Espírito, aqueles itens do fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Paciência. Então está lá, amor, a caridade faz parte do fruto do Espírito. Mas eu posso ajudar alguém, aparentemente sendo alguém caridoso, amoroso, e o meu coração está cheio de vaidade. O meu fruto não valeu nada.
Hoje estamos no tempo da rede social, da visibilidade. Então a gente, por vezes, vê nas redes sociais alguém ajudando fulano com uma mão e na outra com um celular, assim, com a selfie, para mostrar aos outros que eu estou ajudando alguém. Ou seja, promovendo o que seria um fruto do Espírito, mas por trás do seu coração pode estar sendo motivado pela vaidade, que é um pecado bíblico. Então, esse fruto não é um fruto verdadeiro. Um outro exemplo, ficar calado quando está sendo acusado. Isso é algo bom? O crente deve ser besta, meus irmãos? O cristão, ele deve ser bíblico. Se ele está sendo acusado injustamente, e se essa acusação injusta, ela vai promover com que você extrapole as suas vias de fato, e você seja antibíblico, então você peca junto com aquele que também está pecando e lhe acusando injustamente. Então, vamos tratar aqui da questão da mansidão. É algo que Deus incentiva. Mas tem pessoas que estão sendo acusadas aqui, injustamente, e ficam em silêncio, caladas, mas por trás estão maquinando o mal, já preparando o retorno. Isso faz parte da mansidão que faz parte do fruto do Espírito? Não faz. Então, perceba que até coisas visíveis, aparentemente, segundo a vontade de Deus, podem estar maculadas pelo pecado. E deve, irmãos, ser uma luta constante, minha e sua, para nós não entrarmos aí nesse jogo. Um último exemplo, para a gente fechar aqui. Ser fiel nos dízimos. Isso é algo bíblico, segundo a vontade de Deus? Nos remete à fidelidade, a ser fiel a Deus, com as suas contribuições, com as suas posses. Mas tem muita gente que, quando contribui a Deus, nessa aparente fidelidade, estão querendo barganhar com Deus. O que é barganhar com Deus? Senhor, estou dando aqui, viu, olha, meu dízimo, viu? Então, eu quero isso aqui também, viu, Senhor? Se eu estou dando aqui, o Senhor é obrigado a me dar isso. E nós sabemos que isso é antibíblico, porque o que é que um servo pode dizer ao seu Senhor o que ele deve ou o que ele vai fazer? Isso é pecado. Então perceba que até frutos aparentes, bíblicos, podem estar manchados pelo pecado. E é por isso que é difícil a gente conseguir avaliar os outros somente pelas suas obras visíveis. Porque o que Jesus falou foi sobre os frutos da árvore. E existe vários textos bíblicos que vão mostrar que até esses frutos aparentes da árvore, quando eles são feitos com a intenção errada do coração, eles são irrelevantes para o mérito do Senhor da seara. Como é o caso dos fariseus, que nas suas obras eles eram impecáveis, ajudavam os outros, eram fiéis nos seus dízimos, eles executavam várias atitudes baseadas nas suas próprias leis, e que eram coisas boas, segundo a própria lei de Moisés, segundo a Torá, mas Jesus olhou para ele e disse: olha, o coração de vocês está podre, eles estavam fazendo isso só para aparecer na frente dos outros. Então, o crente verdadeiro, aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, eles devem ter os seus frutos sendo evidenciados como provas de que passaram da morte para a vida e que são de Cristo. Só que é o conjunto da obra que vem de dentro para fora, da maneira correta. Por isso que Gálatas 5, 22 e 23 vai falar sobre isso, né? Sobre os itens que eu acabei de citar. Então, o fruto, e aí o próprio Paulo vai dizer que contra essas coisas não há lei. O fruto é esse conjunto aqui inteiro. Geralmente a gente vai falando de frutos do Espírito, como se talvez cada item desse pudesse ser avaliado individualmente. É claro que a gente pode avaliar individualmente cada item desse, mas o crente, ele deve fazer crescer na sua vida esse conjunto aqui completo. Porque tem gente que é muito caridoso, amor, caridade, fazer para os outros sem esperar nada em troca.
mas aí não aguenta ninguém pisando no seu pé, não tem domínio próprio, é ignorante em casa, com a família, e por aí vai. Aí diz, não, mas eu sou amoroso. Sim, mas e o outro item do fruto do Espírito? E meu filho, o domínio próprio? Você vai arrancar? É. Você tem que desenvolver todo o fruto do Espírito na sua vida. Tem gente que não tem longanimidade, paciência, mas acha que porque é fiel, tem fidelidade, às vezes até nas contribuições, já está suficiente diante de Deus. A luta do cristão é para fazer o conjunto todo crescer, não só um item apenas ou outro item, é o conjunto todo crescer. Isso sim, esse conjunto aqui, completo, são sim indicativos do novo nascimento. E aí, por isso que todo cristão ele deve se aperfeiçoar nisso. Todo cristão deve se aperfeiçoar nisso. Se nós não colocarmos isso como meta da nossa vida, a gente vai definhar espiritualmente. Nós não vamos prosseguir. A gente pode até tentar. A gente pode se envolver com a igreja em tudo, em todas as programações da igreja, a gente pode se envolver, mas a gente não anda para frente. É uma redundância, né? Andar para frente, mas a gente não vai prosseguir. Vamos, irmãos, fazer todo o esforço do mundo para crescer isso aqui na nossa vida. Para que, de fato, esse fruto que indica um novo nascimento possa realmente aparecer na nossa vida. Silas, você passa aí para a Audrey, por favor, para a gente encerrar. Pastor, eu queria saber assim, se é correto afirmar que, por exemplo, Deus coloca situações em nossas vidas para testarmos a nossa longanimidade, a nossa benignidade, ou seja, para fazer evoluir esse fruto, essas qualidades do fruto aí. Sempre. Deus sempre coloca situações. Uma vez até ouvi um certo pastor, ele falar o seguinte, né? Ele, na verdade, falava a experiência que ele teve com uma determinada irmã, que dizia o seguinte para ele: pastor, quanto mais eu peço a Deus paciência, mais Ele coloca uma pessoa ruim do meu lado, para testar minha paciência. Aí ele dizia assim para essa irmã: e é isso mesmo, você não está pedindo paciência? Então Deus está colocando a pessoa para provar essa paciência que Ele já está dando condições de você ter. Via de regra é assim que acontece, meus irmãos. Eu preciso de bondade. E aí, Deus coloca você em situações em que você vai ter que demonstrar a sua bondade, mesmo sem querer, para que você possa progredir. Você acha que você está assim, eu quero mansidão, domínio próprio, e aí pronto, já sei. Eu vou ficar trancado dentro de casa durante 1 ano, para não ter contato com ninguém, para ninguém tirar minha paciência, para eu me controlar, para eu não gritar com ninguém, para eu não fazer isso, aquilo, para eu ser manso. Não, meus irmãos, é exatamente o contrário. Deus vai lhe colocar em situações para forjar o fruto do Espírito na sua vida. Só que Ele não faz isso porque Ele é masoquista. Você sabe o que é masoquista, né? É aquela pessoa que tem prazer no sofrimento do outro. Deus não faz isso por esse motivo. Deus faz isso para que você possa crescer. Ele faz porque Ele quer que você aprenda. E aí, a gente sempre vai progredindo. Porque é igual um pai que ensina o filho, e que disciplina o filho, e que corrige o filho. Ele só faz isso porque ele ama o seu filho. Se ele não amasse, ele deixa ele fazer tudo do que ele quiser, da maneira como ele quiser, e lá na frente, o próprio filho vai culpar o seu pai, porque nunca botou um freio nele. É assim que funciona. Vemos, inclusive, indicativos bíblicos em Efésios capítulo 6, a respeito disso. Não provoquei a ira dos seus filhos, né, no Senhor, pais, por conta exatamente disso, de falta de correção e de disciplina que às vezes muitos pais têm. Deus, como Ele é o Pai supremo e perfeito, Ele sempre nos corrige e proporciona em nós, através do seu Espírito, situações para a gente executar isso aqui. E aí, sim, a gente tem possibilidade de crescer. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível em Deus. E quanto mais a gente orar e mais a gente pedir, Deus vai nos ajudar nessa caminhada. No nome santo de Jesus.